Então, queridos, seguindo no mesmo caminho, no mesmo propósito de aprendizado sobre unção, sobre se separar para Deus, cumprir a vontade de Deus, nós precisamos nos mover nessa vontade, porque Romanos 12, 1, 2 diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E estes versos, vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, na verdade não é o que parece ser, mas também parece ser o que não é. Como pastor, me explica isso? Como é que a vontade de Deus pode ser boa, perfeita e agradável numa vida que eu estou passando tão consequente, tão atribulada, passando por guerras, por dificuldades? Querido, nós, seres humanos, se nós não tivermos Deus, nós nos transformamos em monstros. Se nós não tivermos o Senhor, existe uma coisinha lá no fundo do nosso coração chamada orgulho. E o orgulho, ele vai nos corroer. E o caminho do orgulho é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos fugir deste primeiro pecado, que foi o primeiro pecado que se manifestou no céu através de Lúcifer. Lúcifer não se prostituiu, Lúcifer não mentiu, Lúcifer não desejou, entre aspas. Mas o primeiro pecado que veio, uma sequência de pecados. Primeiro pecado do orgulho é ele olhar para si e dizer em si mesmo: eu sou o cara, eu sou demais, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço, eu sou assim, eu sou guerreiro. Querida, ótimo, tudo bem, mas um orgulho é algo que a gente precisa tratar. É um pecado de estimação na vida de muitos cristãos. Enquanto você não entender que esse pecado é tão perigoso, ou maior ainda, do que o pecado de prostituição e do que os outros tipos de pecados. Mas o pecado do orgulho, ele é tão perigoso porque ele gera um afastamento pleno e total em Deus. Por que Deus estava longe dos fariseus e dos saduceus e dos religiosos da época em que Jesus veio à terra? Porque eles eram orgulhosos. E por serem orgulhosos, se achavam separados. E quando você é orgulhoso e se acha único, exclusivo e insubstituível, aí a primeira rejeição que você vai encontrar não é na terra, mas a primeira rejeição que você vai encontrar vai ser no céu, numa sala de trono, onde os 4 seres viventes estão ali, 6 asas, cobre o rosto, 6 asas, cobre o corpo, 6 asas, 2 asas cobrem o rosto, 2 asas voam, 2 asas cobrem os seus pés. E esses seres viventes se declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, mas ele não direciona para o céu, ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Livro de Isaías, Antigo Testamento, capítulo 6, quando Isaías vê a glória e o trono de Deus. E é algo extraordinário, porque ele diz assim, toda a terra está cheia da glória, da sua glória, da glória de Deus. Então, quando nós caímos no pecado do orgulho e perdemos a nossa unção, não estou falando de dom, os dons são irrevogáveis. Como eu falei para você, a unção é como um frasco de perfume que se esvai. Se você deixar o frasco de perfume com a tampa aberta, todo aquele cheiro, o perfume, a essência, ela se esvai. Assim é a unção na vida do crente, assim é a unção na vida do pregador, assim é a unção na vida do ministro da dança, assim é a unção na vida do ministro de louvor. Então é algo que você se enche no quarto secreto.
e aí você esvazia-se no altar ou no seu ministério. Mas quando você deixa isso, deixa o pecado do orgulho, ele entrar e fazer morada, que o único que pode entrar e fazer morada é Cristo, né? Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, que eu sou totalmente um gentleman, eu sou algo muito educado, o Espírito de Deus. E aí, quando eu entrar, eu vou ceiar com ele. O que significa ceia? Comunhão com o Espírito Santo, caminhada no Espírito Santo, vivência no Espírito Santo. Você vai começar a ver através do Espírito Santo, falar através do Espírito Santo e ouvir através do Espírito Santo. Só que o primeiro pecado que fez com que Lúcifer descesse, né? O próprio Jesus diz: eu vi Lúcifer caindo, descendo à terra como fogo. Em Apocalipse diz que essa besta, que essa fera, ela está furiosa para destruir a terra, para queimar a terra, para acabar com a terra. Então você precisa tratar o pecado em sua vida com severidade. Os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai padecer no mal. Então, querido, não é algo de brincar. Nós não podemos mais brincar com a unção. Não podemos mais brincar com os púlpitos. Não podemos mais brincar com os ministérios. Nós vemos pessoas indo e voltando, visitando o mundo e voltando para a igreja. Visitando o mundo e voltando para a igreja. O que se gera dentro e na vida das pessoas que estão próximas de vocês? As pessoas deixam de confiar no seu ministério. As pessoas deixam de acreditar no seu dom, nos seus talentos. Por mais que os dons são irrevogáveis, mas a unção se esvai. É notório que o mundo, ele tem o Espírito Santo como referência, porque Jesus diz: eu vou subir aos céus e eu vou descer, e o Espírito Santo vai descer, e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo através da manifestação dos filhos de Deus, como diz lá em Romanos, como diz também em Hebreus, que os filhos de Deus, os filhos da luz vão manifestar, trazer convencimento, e o mundo, né, o incrédulo, ele vai ouvir a palavra e vai se quebrantar o seu coração. E quando ele quebrantar o seu coração, ele vai trazer aceitação, porque a obra não é sua, mas a obra é do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem convence o mundano. Porque convence o mundo, porque quem está no mundo são as pessoas que ainda não têm Cristo. Então, eles, né, quem está no mundo é mundano. E o pecado invadiu, né? Trate o pecado com rigor. Né? Você que é casado, ame a sua esposa. Cuide da sua esposa. Apaixone-se, reapaixone-se, rebombine a fita quantas vezes preciso for. Você que está noivado em Cristo, né, dentro da igreja, se santifique. Se separe, sexo somente depois do casamento. Você que namora, você que é um cristão, que tem uma namoradinha, né, fica ali, passa as madrugadas ali no sofá. Honre a santidade da sua namorada, honre a santidade de Deus. Não tem só vocês ali, o Espírito de Deus está no meio de vós. É muito forte. Fogo se abrasa. Mas se o fogo se afastar um do outro, é lógico que o tição que fumega, ele tende a se esfriar. Então é melhor você se esfriar para o pecado e botar esse tição aí para queimar na presença de Deus, para pegar fogo na presença de Deus. Então não basta saber que pecado é pecado. Você precisa ser violento. Precisa nomear. Você precisa fugir da aparência do mal. Não desfaça a sua família. Não desfaça a sua santidade. Nós somos homens falhos e pecadores numa guerra para entrarmos em níveis de santidade. Porque, é claro, nós precisamos ser santos.
Somos santos, pastor, justificados pelo sangue de Jesus. Todos os cristãos veem a Deus através do sangue de Jesus. É como se nós fôssemos reconfigurados em Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele vê o Filho. Ele vê o semblante, o sangue do Filho. E por causa desse sangue, nós entramos no Santo dos Santos. Nós entramos com ousadia, como a Bíblia diz, no Santo dos Santos, com força e fé. Então o pecado invadiu os púlpitos, o pecado invadiu os altares, o pecado invadiu os corações dos homens e das mulheres de Deus. Por falta de conhecimento, por falta de vigilância e por falta de humilhação. Então tem muita gente achando que é e não é, e tem muita gente achando que não é e é. Estamos ouvindo até pregadores falando palavrões para o povo. Ministro de louvor cantando músicas seculares no período do culto. Nem se trata de ser pecado ou não, porém culto é para Deus. Deus não precisa ouvir certas coisas no seu culto. Culto é adoração a Deus. Tudo que não cultua a Deus não deve estar no culto. O púlpito virou picadeiro, como eu disse para vocês. Tem muita gente fazendo da igreja um circo. E tem muitos líderes e pastores se vestindo de palhaço, contando piadas ao invés de pregar a palavra de Deus. Lugar de contar piadas, querido, e às vezes piadas até de baixo calão, não é o púlpito. O púlpito não virou lugar de contar piadas. O púlpito não virou lugar de vãs filosofias. O púlpito é a boca de Deus que fumega. É a palavra que sai fogo. É a palavra que queima os corações. A Bíblia diz que a palavra ela é poderosíssima, cortante como navalha, capaz de separar juntas medulas. Então o pecado invadiu a igreja, invadiu os fiéis. Inevitavelmente o pecado invadiu também os pastores, invadiu os ministros. E qual foi, pastor? O primeiro pecado, o mesmo do Leviatã, o mesmo de Lúcifer. Os orgulhos, os orgulhosos. Primeira coisa que foi um dos primeiros e o mais invisível, mais visível, o pecado de Davi. Orgulho. E invadiu de forma cataclísmica, ou seja, de forma terrível. E tudo que é ministrado do altar para as ovelhas é impregnado nas ovelhas. A água que nós jogamos nas ovelhas, ela pode vir cristalina como o rio, né, que está ali no meio da sala do trono de Deus, mas também ela pode estar barrenta, né, como a água de esgoto. Você já viu um canal aberto de esgoto? Além de ser feio, é fedido. Então nós somos o cano sujo, mas que é lavado, né, passado pela água do Espírito Santo de Deus, e essa água lava o cano e somos totalmente restaurados pela glória de Deus. Buscai o Senhor, buscar-me-eis e me achareis. Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu aqui sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Eu não quero fazer um mal para você. Não quero te colocar num leito. Eu quero trazer você para perto de mim. Eu tenho pensamentos de vida e não de morte. Então, o pecado, ele atingiu as massas da igreja, né? Os pastores sabem dos pecados do povo, mas preferem fazer vista grossa. Muitos até falam de pecados, mas de forma superficial. Devemos ser duros com os nossos pecados, ser duro com os pecados do púlpito, duros com o pecado dos ministros, duro com o pecado das ministras, mas eles irão mudar. Se nós pregarmos, eles irão mudar?
Às vezes sim, às vezes não. Mas se nós insistirmos em pregar contra o pecado, não importa quantas pessoas vão permanecer na igreja, não importa quantas pessoas vão caminhar contigo, mas você precisa pregar. Você precisa ministrar o que é certo. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Então eu quero declarar isso sobre a sua vida nesta manhã. A unção não pode ser destituída pelo pecado. A única coisa que se esvai, por isso que nós precisamos de renovo, de um alto renovo, de estar com o Senhor na viração dos dias ou nas madrugadas, mas você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa clamar pelo Senhor, você precisa invocar o nome do Senhor. Romanos 15 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a salvação nos leva para perto daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Eu estou pregando agora para pessoas que estão desviadas. Ei, preste atenção, volte os seus olhos para Jesus. Você que tocava na igreja, está tocando no mundo, volta para a igreja. Você que pregava na igreja e agora está enchendo a sua boca de um copo de cerveja, dessas marcas aí, volte, se embriagando, se prostituindo, traindo a esposa, com uma vida dupla. Volte ainda enquanto há tempo. Volte a buscar o azeite no quarto. Porque o azeite, ele vai limpando a sujeira, ele é um filtro, né? O nosso corpo, ele vai afinando, né? O nosso sangue, ele vai curando, ele vai trazendo cura, ele vai nos restaurando, vai de pouquinho em pouquinho, até você voltar para Jesus. Quantos querem voltar para Jesus agora? Se você está ouvindo esse podcast, dobre os seus joelhos. Fala assim: eu quero, pastor Anderson, voltar para a igreja, eu quero voltar para o meu ministério, eu quero voltar para Jesus, eu quero servir ao Senhor na igreja. Querido, você que está longe, desviou-se do caminho, volte. Os dons são irrevogáveis, você pode usar eles aonde você quiser e você vai ser, entre aspas, no mundo bem-sucedido. Mas para você ser bem-sucedido no céu, os galardões no céu, você precisa voltar para o altar. Voltar a fazer a vontade de Deus. Romanos 12:2, voltar a fazer a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, mesmo em meio às guerras e às lutas e às dificuldades. Então você precisa voltar. Você precisa voltar os seus olhos para Jesus. Você precisa voltar os seus olhos para Deus. Arrependa-te agora do seu pecado e volte. Arrependa-te e volte a cumprir o propósito. Volte a cumprir o chamado de Deus na sua vida. Se separe, porque todas essas coisas vão passar. O homem pode passar sem tantas e tantas coisas, mas ele não pode ficar e passar sem a presença de Deus, sem a unção de Deus. Jesus disse para uma das igrejas lá em Apocalipse, ele diz assim: eu recomendo que de mim compres azeite. Porque naquela igreja estava faltando o azeite. Falta de azeite, permissão para pecado e permissão para pecar. Pecado, separação entre o homem e Deus. Esfriamento espiritual. A igreja hoje na Europa é fria por causa do pecado. Os grandes homens, John Wesley, né? Dave Robinson, Kathryn Kuhlman, Billy Graham, a geração desses homens que se foram, deixaram alguns legados, mas o mundo está se esfriando. Cada vez mais está difícil carregar uma Bíblia no braço e ser um homem e mulher de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você: volte, porque a melhor coisa que você vai fazer na sua vida é cumprir a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, cumprir o chamado de Deus. Pastor, eu me feri por causa das pessoas. Você se fere no seu local de trabalho,
Você se fere com seu esposo ou com sua esposa. Você se fere com seus filhos e filhas. Você se fere com seus parentes. Se fere com seus amigos. E você os abandona? Não. Você larga o seu emprego? Não. Você larga a sua família, esposa? Não. Você não larga. Mas você se fere com a igreja. A primeira coisa que você faz é sair da igreja. É sair da presença. É sair do altar. Então, busque ajuda. Busque cura. Deixa Deus fazer a obra na sua vida e na sua casa. O Espírito Santo de Deus ministra no meu coração dizendo assim: Anderson, fala para essa pessoa que Jesus Cristo a ama. De repente eu estou falando somente para uma pessoa aqui agora. Ei, você que está escutando este áudio, Jesus está mandando te dizer agora: Ele te ama. Jesus te ama. Volte para mim, diz o Senhor. Ele está agora de braços abertos para te receber. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te cure, Deus te fortaleça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Nós possamos ter uma sexta-feira cheia da graça de Deus. Shalom, um abraço do pastor Anderson sobre a sua vida e sobre a sua casa.